Good morning, class. How are you today? Are you fine? Okay, so let's start our English lesson. My name is Teacher Jéssica e vamos dar continuidade ao conteúdo que estamos estudando. Aula passada nós iniciamos, Unit 8, unidade 8, com o tema Arts, não é? Arts. Tem aí várias formas da gente falar sobre esse tema. Poderíamos falar sobre music, sobre painting, que são quadros, sobre dance, movies. Existem várias formas, não é? Da gente trabalhar esse tema. E a gente viu aí também o texto, não é, para ser estudado. Nós fizemos a leitura e compreensão do texto. Vocês responderam aquelas questions sobre esse texto, né? E observamos que no texto existiam várias palavrinhas em negrito que servem para a gente fazer perguntas. Em inglês é fundamental que você aprenda essas palavras, tá? Para que você possa perguntar as coisas, tá? Para que você possa fazer questions. Por isso mesmo essas palavras são chamadas de question words. Repeat. Question words, ou seja, palavras de pergunta, né? Palavras que servem para fazer questions, perguntas. Então, ó, no book de vocês tem elas todas na page 57, 57. Eu coloquei todas aqui para que a gente possa trabalhar hoje com elas, tá? De antemão, já peço que vocês printem o quadro, porque vocês vão copiar o conteúdo no caderno de vocês, notebook, tudo que está aqui, certo? Para que seja feita a compreensão aí. Cada uma dessas words, dessas palavras, servem para a gente fazer perguntas diferentes sobre coisas diferentes, tá? Então, cada uma vai ter um significado. É importante que vocês memorizem cada uma e saibam para qual tipo de pergunta, qual delas que eu vou utilizar, tá? Porque se você trocar a sua pergunta, vai ter um sentido totalmente diferente ou então não vai ter sentido nenhum. Então, memorizem, pratiquem, para que depois também vocês possam fazer os exercícios. Vamos lá. Coloquei todas elas aqui, vamos trabalhar o que cada uma delas significa e para que utilidade, né? Para que tipo de pergunta eu vou utilizar. A primeira e mais comum é what, tá? What, essa aí é a que a gente mais utiliza, certo? Significa qual, quais, tá certo? Então, o que também significa what. Então, é a que a gente mais vai utilizar para esse tipo de pergunta. O que, qual, quais, certo? A mais comum que a gente utiliza com ela é what's your name, né? Qual o seu nome? What's your name? Mas existem infinitos examples, como a gente viu também na aula passada. What's your favorite color? What is your dog's name? Qual é o nome do seu cachorro? What's your favorite food? Qual a sua comida favorita? Tá certo? Então, qual é para perguntar sobre algum objeto ou sobre alguma coisa, certo? Who? Diferentemente de what, o who é quando eu me refiro a alguém. Então, eu vou perguntar sobre uma pessoa e não sobre um objeto ou uma coisa, como what. Example. Who is your science teacher? Who is your science teacher? Então, quem é a sua professora de ciências? Então, eu estou perguntando sobre alguém, não é? Quero saber quem é. Então, sempre que você for perguntar quem, é who. Após who, tem where. Where. O where é para você perguntar sobre lugares, tá? Quando você quiser saber sobre um determinado lugar, onde fica alguma coisa também, tá? Sobre lugar. Place. Então, where are you from? É a pergunta mais comum com essa palavra. Where are you from, né? De onde você é? A pessoa iria responder, I'm from Brazil, I'm from Canada, I'm from Mexico. Então, where, onde? Claro que tem vários outros exemplos, não só para perguntar o país, né? Example, where is my wallet? Where is my wallet? Onde está minha carteira? Então, where significa onde, tá? When. When
agora é sobre uma data, tá? Eu vou perguntar o dia que acontece alguma coisa, quando acontece alguma coisa. Então, when significa quando. When is your test? When is your test? Quando é a sua prova, tá? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is the carnival in Brazil? Quando é o carnaval no Brasil, tá? Então, when, quando. Why? Why significa porquê, tá? Para quando eu vou fazer uma pergunta. Em português existem 4 porquês diferentes, não é? Um para início de frase, outro para o final, né? Tem um que ele é junto, tem um que ele é separado. Em inglês existem apenas 2, tá? Um para perguntar e um para responder. Então, why é para perguntar, né? Já que nós estamos estudando questions words. Então, eu pergunto para você: Why are you so sad? Why are you so sad? Por que você está tão triste? Então eu estou perguntando por quê, né? Why are you so sad? Você me responderia because, que é o segundo porquê do inglês, para responder. Because I broke my bike. Porque eu quebrei minha bicicleta. Because I broke my bike. How também é uma que a gente vai encontrar variações dela, tá? Se ela estiver sozinha, como? How are you? Como vai você? How are you? Se ela estiver acompanhada de outras palavrinhas, aí o significado muda. Exemplo, how many? Quando ela estiver acompanhada do many, how many está perguntando quantos ou quantas, tá bom? Então, how many books do you have? How many books do you have? Quantos livros você tem, tá? E quando ela vier acompanhada da palavra much, how much é para perguntar preço de alguma coisa ou sobre coisas que não podemos contar, em geral, tá? How much? How much is it? Então, cheguei numa loja, vi uma bolsa e vou perguntar: How much is it? Quanto custa isto? Tá? Então, para perguntar preço, how much. E a última que tem aí é o which. Which, ó, que ela se aproxima muito da primeira, que é what. Por que, teacher? Porque também é para perguntar sobre coisas, certo? E objetos. Porém, olha a diferença do what para o which. What é uma pergunta que você pode dar milhares de respostas diferentes. Então, ó, se eu perguntasse para você, what is your favorite t-shirt? What is your favorite t-shirt? Se eu pergunto para você qual é a sua blusa favorita, você pode pensar em qualquer uma do seu guarda-roupa, não é? E dizer, my favorite t-shirt is the orange. É uma que é laranja. Exemplo. Mas, quando eu utilizo a palavra which, significa que eu estou lhe dando opções de resposta. Então, você vai escolher uma das opções que eu vou lhe dar. Pay attention. Which is your favorite t-shirt? Red or blue? Então, quando eu utilizo a palavra which, eu vou dar opções para você escolher dentre essas duas, ou dentre mais outras. Mas você não vai poder escolher de qualquer uma, você vai ter que escolher uma das opções que eu estou lhe dando. Aqui no caso eu dei a opção red or blue. Então é como se eu estivesse perguntando para vocês. Eu peguei as duas t-shirts e coloquei assim: What is your favorite t-shirt? Red or blue? E aí você olha, blue. Ok? Então estou lhe dando opções de resposta. Diferente do what, que não tem. Você que escolhe a sua resposta. Ok? Então essa é a grande diferença. Então vamos para os exercícios. Lembrando que vocês vão ter que anotar todos, tá? Tudo que eu coloquei aqui, por quê? Porque depois vocês vão fazer o restante do exercício que é sobre isso daqui. Quando você fizer isso daqui, você vai deixar 2 linhas entre cada um deles, tá? Deixa 2 linhas. Daqui a pouco eu explico o motivo. Então vamos para o exercício. Vocês vão fazer a question number 1, number 2, number 3, number 4 e number 5.
tá? A number 6 vocês não irão fazer hoje. Vocês vão fazer então da 1 até a 5. Todas elas são sobre essas palavras, tá? Agora, no caderno, quando você terminar de copiar, você vai deixar 2 linhas entre cada uma, porque eu quero que você adicione um exemplo. Eu trouxe um exemplo para cada opção. Você vai acrescentar mais uma pergunta que pode ser feita com essas palavras que estão aqui, tá? Então, você vai adicionar um exemplo, ok? Então, cuidado na hora de fazer para você não se confundir. Faz com bastante calma, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Lembra que você tem que sempre assistir o vídeo até o final para você compreender a atividade. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Bye!